Graça e paz, povo de Deus. Está aqui do meu lado o diácono Romildo. Estamos agora indo para o Monte da Caixa d'Água. Fala para nós, Romildo, a expectativa? É buscar o Senhor, né? Buscar o Senhor. Buscar o Senhor enquanto se pode achar. E eu louvo a Deus que Deus tem despertado ainda uma equipe para buscar Ele, né? Enquanto nessa hora, nesse exato momento, muitos jovens estão por seus lados aí se drogando, se prostituindo, mas tem um povo separado que confia, que acredita que tudo que nós vamos fazer é pro reino de Deus. E isso é um alimento para nós, vamos buscar. Amém. Um irmão aqui na nossa frente aqui, ele comentou o seguinte, que nascer num lar evangélico é muito bom. Agora a questão da conversão é uma experiência assim incrível. E a pessoa que não é crente, que viveu no mundão, foi o cavalo do diabo, né? E fazia tudo que o diabo queria. E perdia a noite de sono. E a gente está orando, buscando o Senhor, é uma coisa muito gratificante. Fazer aquilo que a gente não fez no passado, às vezes, né? Para quem não nasceu no lar evangélico. E tá seguindo, servindo o Senhor Jesus Cristo. Não é isso? E chegando lá, vou mostrar o monte, como é que é lá. Mais um Romildo, mais os irmãos aqui. Um lugar muito bonito. Dá pra ver, nossa, dá pra ver Vitória. Nós estamos de Vitória aqui, tá? Espírito Santo. Dá pra ver a grande Vitória toda. Vem com a gente aí. E essa expectativa do irmão aqui que você comentou, isso é interessante também, porque a gente viveu na geração seguinte, quando você nasce no lar evangélico, quem está dentro quer conhecer o que ela fora. É verdade. E quem está lá fora tem o desejo de conhecer quem está ansioso, dentro. isso aí. Não é verdade? Então é essa experiência. Ou seja, igual eu nasci praticamente no lar evangélico. Meu pai sempre me levou para a igreja. Mas no determinado tipo assim, tempo da vida, aquela ansiedade de querer conhecer como que era o mundo. E a Deus proporciona esse tipo de experiência para o homem, para ele ver, tipo assim, se aqui dentro você pensa uma coisa, lá fora é outra. Então hoje a gente é maduro para dizer que não vale a pena ficar sem Cristo. É verdade, é isso aí. E vem com a gente nesse vídeo, vou filmar lá para vocês. Vai ser lindo. Vem conosco da Caixa d'Água. Uma multidão subindo aqui, ó. Muita gente para orar, muita gente mesmo. Valeu o pastor, valeu o Mildo. Os irmãos já estão cantando ali. Vamos fazer uma oração aqui agora. Acredito. Estou orando ali, ó. E é isso. Vamos orar. Orar pela nação, orar pelas famílias, orar pela igreja do Senhor Jesus Cristo. Orar. Vamos orar. Vamos agradecer a Deus. Pai, e hoje, ó Deus, possamos ter uma madrugada abençoada na Tua presença. Que o Senhor fale conosco, que o Senhor, ó Deus, ouça as nossas orações. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Agora vamos subir. O Tiagão tá aí, os irmãos estão aí. Às vezes vai ficar ruim a imagem, porque não tem iluminação aqui, ó. Mas vem com a gente. Aqui, ó. Nosso irmão Thiago tá com a lanterna muito forte. Dá pra clarear um pouco. Os irmãos já estão lá em cima. Escuta. Escuta, ó. Maravilha. Glória. Maravilha. Verdadeiro culto. Muita gente orando. Olha que coisa linda. Olha que lindo. Aqui começou a clarear um pouco. Começou a clarear aqui. Tem a marca aqui sinalizada para saber onde você vai andar. Aqui, ó. Bastante pedra. Os irmãos estão subindo. Monte da Caixa d'Água. Cada canto que você passa tem um grupo de pessoas orando. Isso é lindo.
buscando, intercedendo. E que eles marcaram o caminho. Ó, para poder ficar melhor a caminhada. Bem alta. Vai subir mais ainda. Vem comigo. Buscar o Senhor enquanto você pode achar. Invocar enquanto está perto. Vamos lá em cima. Nós vamos subindo aqui. E ele está mais perto. Ele tem um chão para andar. Olha isso. Olha essa visão. Um monte da caixa d'água. Subindo. Aqui estamos subindo. Tem mais irmãos lá embaixo. É bem alto, tá? Bem alto. Ali tem algumas comunidades. Subindo aqui, ó. Tem os irmãos orando aqui, ó. Eu vou passar em silêncio, tá? Só vou filmar. Vou passar em silêncio. Pô, eu te visitar nas terras de Israel. Ô, Necaia, Subnecaia, Tudo bem? Uma aguinha. Olha aí um biquinho que é alto. Respira. descanse na minha presença. Estão aqui? Muita coisa ainda tem pra fazer de nós. Tu és meu pai. Aqui. Aqui. E eu te amo, meu filho amado. Passou dali. Ah. Deixa eu subir aqui. Aqui, irmãos, ó. Chegamos no monte. Vou dar uma volta de 360 graus para vocês verem a altura que é e a visão que a gente tem. Mas estamos aqui para buscar o Senhor. Ó. Olha. Eu nem consigo identificar. Acredito que ali é Praia da Costa. O Camburi, não sei não. Ali é Camburi. Camburi ali. Ó. Cariacica pra lá, que é o lugar mais escuro. E aqui estamos. E aqui estamos. Vamos lá. Vamos procurar os irmãos. Thiago, aonde que é? Cadê o pastor? O pastor tá aí? O pastor tá aí? Tá, vamos lá então. Vamos lá, João. Vamos lá. O joelho tá doendo demais. Respira, João. Não, tá tranquilo. Tá, né? Cansa um pouco, ó. Verdadeiramente cansa, mas é sacrifício. Esse aqui, ó. Ó, os irmãos tá ali. Vamos descer aqui. Deixa eu tentar acender a lanterna aqui. Não dá. Não dá pra acender.
Lá eu vou tentar acender a lanterna. Eles estão ali, ó. Caminho de pedra aqui. Nós chegamos. Para a honra e glória do Senhor. Olha isso. Vamos orar ao Senhor. Buscar o Senhor. Aqui tem tipo um campo aqui, ó. Descampado aqui. É pra lá? Consegue, Ramiro? Identificar os bairros? Baixo? É. Identificar não, mas uma coisa eu sei, aqui ó, esse morro aqui é São Esse. Benedito e do lado de lá virando lá é Barra da Penha. Bairro da Penha lá. É, E esse morro aqui. todo aqui, São Benedito. E ali ó, lá é o Jabu. Jabu, ó, Jabu, São Benedito, lá na curvinha, Barra da Penha. E aquela... Resistência é pra que lado? Hã? Resistência. Resistência? É. É pra lá, depois daquele... Depois. Aquela luz acender lá de lá. Lá. Porque já é do lado de lá dentro. Entendi, do outro lado lá, Barra Resistência. Aqui, quer ver? Aqui, ó, esse pedaço ali, tá vendo onde tá aquele negócio aceso lá, que eu acho que é Unimed? Uma quadra, hã? Grandona? Sei. Ali já é do Pitarané. Ah, tá. O lugar que eu trago o instrumento, se lá for Resistência, é ali atrás daqueles morros lá. O Arnaldo. Bem longe. E é isso. Espero os irmãos chegar, vamos Muito feliz de estar aqui com vocês, porque eu vim falando com alguns irmãos, falei agora com o Paulo. O meu ministério começou aqui em cima. A minha vida com Deus começou aqui em cima. Eu era uma pessoa muito perdida, muita droga, crime, muita coisa, eu me envolvi. Quando eu aceitei Jesus no Forte São João, ali em Vitória, era mais mulheres na igreja, né? Nossa igreja era de 10, 12 pessoas, era mais mulheres. Então quando eu falava pra gente orar, não tem como, né? Mulher vir com obreiro, eu era irmão na época ainda, né? Não era um obreiro. Mas elas não vinham, porque era muito tarde. Então a minha vida era acordar de manhã cedo, trabalhar. 14 horas eu saía, ia pra minha casa, eu acordava muito cedo, 5 horas da manhã, ia pra minha casa, me alimentava, lia a Bíblia, ia pra igreja. E eu já saía muitas vezes com os apetrechos para subir o monte para a igreja. Saía da igreja e vinha para cá. Ou quando eu não ia para casa, tomava um banho, quando dava umas 10, 11 horas, vinha para cá de novo. Ficava a madrugada todinha aqui. Então, assim, muitas vezes na minha vida eu passei aqui nesse monte. E eu, às vezes, vim orar sozinho aqui e eu pedi a Deus, Senhor, traz pessoas para orar comigo, queria tanto orar com alguém. Aí eu vi os irmãos tocando violão, cantando hino, ficava maravilhado com aquilo, queria cantar com eles. Mas era sem graça, imagina, um homem se inserir no meio dos outros sem saber, sem conhecer. Então eu não fazia isso, ficava quietinho aqui no meu canto orando. E olha hoje, depois de 10 anos se passaram e olha onde eu estou, né? Olha o tempo que eu passei para o Senhor ouvir a minha oração, trazer vocês aqui para orar comigo. Então eu fico muito feliz, né? E eu queria deixar uma orientação para a gente fazer uma oração aqui. Monte é lugar de oração. Nós podemos conversar no monte, não é pecado conversar não. Podemos gravar vídeos como antes está gravando, podemos, mas o monte é lugar de oração. Se você sobe o monte, você não subiu à toa. Isso aqui é coisa séria. Isso aqui é um momento que você tem de intimidade com Deus. Essa madrugada é uma madrugada ímpar na sua vida. Existem coisas que você vai orar aqui hoje, que Deus vai atender você 10 anos depois, e você não tem noção disso. Então ore a Deus, tenha o seu momento de intimidade com Deus. O que nós vamos fazer? Durante períodos assim, 1 hora, 1h30, sempre a gente vai vir aqui, a gente vai se reunir, vou dar uma oportunidade, ou algum irmão quiser contar uma experiência, deixar uma palavra, tá bom? Então a cada 1 hora, 1h30, a gente se reúne, faz nosso louvor, ouve uma palavra, e eu tenho certeza que Deus vai nos abençoar. Vamos começar louvando um louvor? Quem pode escolher aí um louvor congregacional? Fique à vontade, vamos louvar.
derrama a tua glória sobre nós, derrama a sua glória sobre nós. Oh, maravilha, Deus, maravilhoso Deus, poderoso Pai, Santo de Israel, glorificado e exaltado é o nome do Deus Todo-Poderoso. Glorificado e exaltado é o nome do Deus Todo-Poderoso. Glorificado e exaltado é o nome do Deus Todo-Poderoso. Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Opera maravilhas, milagres sobre nossas vidas. Oh, Deus! Oh, Deus! Meu Deus! Atenda a oração dos teus filhos. Atenda o clamor dos teus filhos. Vou deixar aqui bem à vontade. Para algum irmão que quiser trazer uma palavra aí, fica à vontade. Irmão, vou aproveitar que ontem eu estava trabalhando e eu parei meu carro na rodovia, o senhor colocou uma palavra no meu coração. Eu acredito que seja esse momento propício, né? Nós vimos aqui com alegria e veio uma palavra muito forte no meu coração. Quando Débora chega para Baraque e fala: olha, Baraque, o Senhor não mandou que descesse ao Monte Tabor, que ele entregaria os adversários nas tuas mãos? Deus já havia dado uma ordem. Dentro dessa ordem o Senhor já havia prometido vitória. Porém, eu não sei o que passou no coração de Baraque, que ele vai dizer: eu vou, Débora. Porém, só se tu fores comigo. E a resposta foi imediata, e ela vai dizer: eu vou, Baraque. Porém, a honra não será tua, a honra será de uma mulher. E quando eu fui meditando essa palavra, eu parei para analisar. A Bíblia diz que Débora julgava a nação naquela época, era uma mulher que tinha autoridade, não tinha por que dar errado. O Senhor já havia dado a ordem. Se Baraque não foi obediente à voz do Senhor, por que Débora deveria ir com ele? Quer dizer que tem dias que a gente, não é que a gente vá caminhar sozinho, mas tem percurso da nossa trajetória que tem que ser nós e o Senhor. Tem momentos que o pai não ajuda, mãe não ajuda, irmão não ajuda. Você bate numa porta, a porta fecha, você bate em outra, quando você tem certeza que ela vai se abrir, ela vai permanecer fechada. E a Bíblia diz que no meio desse trajeto o Senhor vai dar vitória, Israel vai matar Císera. E eu fiquei pensando, tem muita gente ganhando a guerra, mas perdendo a honra. Baraque tinha tudo para ser honrado. Mas de que adianta a gente às vezes ser vitorioso e não sentir o sabor da vitória? Clécio, o que você quer dizer com isso? Eu acho que às vezes a gente está sendo vitorioso mediante muita misericórdia de Deus, quando a graça de Deus queria superabundar na nossa vida naquela vitória. E eu quero dizer que às vezes é como a gente sentar para comer um prato saboroso, mas não ter paladar. E a vitória parece que ela não tem sabor. Então nós estamos aqui nessa noite. Eu tenho certeza que essa palavra vai ao nosso coração. Nós temos travado batalhas diariamente, cotidianamente. Pelo que a gente olha para um lado e para o outro, parece que não vai ver uma porta aberta, uma solução. E o Senhor sempre abre uma porta de escape. Então nós ficamos atentos à voz do Senhor. Se o Senhor falou vai, vai. Ele é contigo. Se o Senhor falou fica, fica. Se o Senhor falou fala, fala. Mas se Ele mandou ficar calado, também fica calado. Nós temos que aprender a estar sensíveis à voz do Espírito de Deus, para que a gente não só ganhe a batalha, mas que também no meio dessa batalha a gente tenha honra. Amém, irmão? Maravilha. Mais alguém quer contar uma experiência, deixar uma palavra? Fica à vontade. Um testemunho. Das profundezas a ti clamo o Senhor. Senhor, escuta a minha voz, sejam os teus ouvidos atentos à voz das minhas súplicas. Se tu, Senhor, observares a iniquidades, Senhor, quem subsistirá? Porém, contigo está o perdão, para que sejas temido. Aguardo ao Senhor, a minha alma o aguarda, e espero na sua palavra. A minha alma aguarda o Senhor, mais do que os guardas pela manhã, mais do que aqueles que vigiam pela manhã. Espere Israel no Senhor, porque no Senhor há misericórdia, e nele há abundante redenção, e ele remirá a Israel de todas as suas iniquidades. Assim que eu cheguei aqui, irmãos, eu abri a Bíblia aqui
e eu li esse Salmo 130. Quando eu cheguei no topo daquele monte ali em cima, eu me emocionei bastante a ponto da minha pressão baixar. Eu comecei a passar mal ali e falei até pro Diego, eu tô fraco. Porque eu me emocionei muito, irmãos. Como o irmão estava falando do testemunho dele, eu também passei por um testemunho. Meu testemunho também é hospitalar, sofri um acidente de trânsito, contei na igreja. Deus permitiu eu ficar 6 meses acamado, desenganado pelo médico. O médico falou que eu não voltaria a andar. E quando eu cheguei no topo daquele monte ali, irmãos, aleluias, eu vi o verdadeiro amor que Deus tem pelas nossas vidas. Eu com 10 parafusos na minha bacia, subi este monte pela honra e pela glória do Senhor. Glória a Deus. Desenganado pelo médico que voltaria a andar. E vendo o irmão também subindo depois de ter passado por uma Covid. Sabemos que a Covid ceifou muitas vidas. E vendo o irmão subir no vigor todo este monte, meu coração está radiante na presença do Senhor. Como ele falou, os que choram na presença do Senhor, o Senhor ouve. Como o Salmo 126 fala também no versículo 5 e 6. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria trazendo seus molhos. E hoje eu estou trazendo os meus molhos com alegria. A partir de hoje, vai fazer 6 meses que eu retornei para a casa do Senhor. Em 6 meses o Senhor fez grandes coisas na minha vida, me surpreendeu. Aquilo que eu pedi lá atrás, porque o Senhor permitiu eu ficar 6 meses acamado por desobediência. Eu desobedeci à presença do Senhor, eu estava na presença do Senhor, prometi ao Senhor e não cumpri com a minha palavra. E a palavra que eu li aqui foi falada do perdão. Eu pedi muito perdão ao Senhor ali naquela cama. Numa madrugada dessa eu estava lá pedindo perdão ao Senhor. Mas sabia que era o Senhor tratando com a minha vida ali em cima daquela cama. Mas eu falava, Senhor, me perdoa, eu vou fazer diferente, me dá uma nova oportunidade de fazer diferente na tua presença. E Ele me deu uma nova oportunidade. Ele mostrou para mim que Ele é o Deus da minha vida. Eu orava pela presença dEle na minha casa, salvar minha família. Eu não era casado, eu morava com os meus pais. Meu pai bebia socialmente. E eu nunca achei isso, nunca peguei como exemplo para a minha vida. Porque eu sei que isso não seria de benefício para mim. Eu sabia que aquilo levaria meu pai à morte. Meu pai ia ser, aleluia, glórias a Deus. Aleluia, Deus me livre e guarde. Os dias deles iam ser mais curtos sobre essa terra, através do álcool. Eu orava a Deus quando eu estava na presença do Senhor, para o Senhor salvar a minha família, salvar a minha casa. Eu acabei saindo da presença do Senhor. E o Senhor mostrou para mim, através do meu acidente, falava comigo nas madrugadas quando eu orava, eu vou salvar, eu vou cumprir o que eu te prometi. Ele cumpriu e eu estava fora da presença do Senhor. Ele salvou meu pai, ele salvou minha mãe, e hoje meu pai e minha mãe servem na presença do Senhor juntamente conosco. E eu senti que eu estava falhando ainda na presença do Senhor. Por mais do que o Senhor me mostrou ali naquele leito, naquela cama dentro de casa, os 6 meses acamado, me mostrou que Ele que estava cuidando de mim, eu ainda permaneci fora da presença do Senhor. Permaneci no erro. Ele ainda continuou, o Senhor é misericordioso, continuou cumprindo as promessas dele através de eu vendo. E através disso, eu voltei para a presença do Senhor. Glórias a Deus, voltei para o caminho do Senhor. E grandes coisas o Senhor está fazendo na minha vida. Creio que está fazendo na vida dos irmãos também. E hoje é motivo de muita honra e de muita glória para Deus por estarmos aqui diante dele, agradecendo e suplicando perdão também, porque somos falhos, somos carne. E glórias a Deus, eu agradeço essa oportunidade. Então, nós vamos orar para que o inimigo não aprisione ele, mas para que hoje o Senhor, através dessa atitude dele de vir aqui orar conosco, de estar aqui se derramando aos pés do Senhor, o Senhor possa livrar ele. Vamos orar? Pai querido, nesta noite, Senhor, nós queremos clamar ao Teu nome. Senhor, o Teu Filho está aqui de joelhos, ó Deus, na Tua presença. Ele está no centro da Tua vontade, ó Pai. O coração dele, Senhor, está propício a receber a promessa do Senhor sobre a vida dele.
Em nome de Jesus, ó Deus, toca na vida do teu filho, Senhor. Em nome de Jesus, tira, Senhor, essa prisão, Senhor, que muitas vezes o inimigo tem levado ele, Senhor. Seja no coração, seja na mente, todas as áreas da vida dele, eu peço, ó Deus, toca nesta noite, Senhor. Que esse homem possa ser tocado da planta dos pés até o alto da cabeça, pela tua presença sobrenatural. Em nome de Jesus, toca, Senhor, toca, Senhor. Abençoa a vida do teu filho, seja com ele, dê vitória a ele, Senhor. Espírito de morte, Senhor, essa voz que sopra no ouvido dele, em nome de Jesus Cristo, eu repreendo, ó Pai. O teu filho não está sozinho, ó Pai. O teu filho não está só, porque o Senhor está com ele, ó Deus. Em nome de Jesus, o abençoe, ó Pai, nesta noite, através da oração de cada irmão aqui, Senhor, que o Senhor possa tocar na vida dele. Arranque, ó Deus, toda a tristeza, toda a amargura, Senhor, tudo aquilo que é ressentimento, ó Pai, que arruinou, Senhor, e trouxe uma raiz de amargura no coração dele. Eu repreendo em nome de Jesus, que a alegria chegue na vida dele, ó Deus, e o Senhor seja com o teu filho, ó Pai. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Aqui estamos, Senhor. Aqui estamos, irmãos. O dia já está amanhecendo. São 10:04, eu acho, da manhã. Daqui a pouquinho o sol começa a apontar ali. 4h33, 4h40 vai ter mais uma palavra ali com o pastor Paulo. E a gente vai descer 5 horas. Os irmãos já estão levantando aqui para checar as pernas que estavam ajoelhadas. Dói um pouco o joelho, mas é isso mesmo. Oração é isso. As pernas enferrujam um pouco, mas levanta um pouco, anda e vai pro lugar. Então é isso. Já já o sol vai nascer. Vai nascer por ali assim, eu acho. Aquela região ali. Monte da Caixa d'Água. Esse lado de cá não tinha vindo, não. Ventando muito. Frio demais. Assim o fez antes da gente subir aqui. Chega mais um pouquinho pra cá. Eu ainda estava na tarde do dia. Nem certeza tinha se eu estaria aqui, teria essa oportunidade de falar sobre isso. Mas o que pegava é que eu ficava sem saber como ter uma introdução para essa palavra. O texto se encontra em Ezequiel 24 e a primeira parte a qual o pastor Renan ministrou serve e cabe muito bem como uma introdução para esse texto de Ezequiel 24. Veja, o texto de Ezequiel 24 diz sobre a parábola da panela, para ilustrar o tamanho da pecaminosidade de Jerusalém e dos seus moradores. Uma panela que estava cheia de ferrugem por dentro, com carne podre dentro, e à medida que fosse retirando as coisas de dentro, a tentativa era tentar melhorar o estado da panela. E eles tentaram, foram tirando, foram removendo, tirando, e deixaram a ponto de deixar a panela vazia no fogo para ver se apenas o fogo e a panela vazia seriam capazes de purificar aquilo ali. E nada deu certo. Irmãos, o que me chama a atenção aí não é simplesmente a parábola da panela, porque está dentro desse capítulo 24.
mas são os versículos que vêm depois. E aí me faz pensar que aquele mesmo homem que foi preciso se colocar de pé para Deus falar com ele, é o mesmo homem que precisa ter maturidade espiritual no Senhor para aquilo que estava prestes a acontecer na vida dele. Porque o ministério, o chamado, aquilo que Deus tem para minha e para a sua vida, não vai custar apenas uma noite de sono perdida. Não vai custar a ausência do nosso travesseiro, da esposa ou do aconchego do nosso lar. Vai nos custar tudo. O nosso chamado não vai custar parte da nossa vida, vai custar a nossa vida inteira. Porque chega em um versículo, salvo engano, 18, em que Deus fala para Ezequiel: eu vou tirar de você aquilo que você mais ama. E para a gente entender que o homem que vai profetizar lá no 47 sobre um vale de ossos secos, no 37, e lá no 47 vai caminhar com um ser de mão dada, e vai caminhar com as águas nos tornozelos, nos joelhos, na cintura, nos lombos, até nadar de braçada, esse homem do 37 do 47, primeiro teve que ficar de pé no capítulo 2 e teve que passar pela perda no capítulo 24. É impossível que Deus faça aquilo que nós temos que fazer se nós estivermos sentados. Esse é o primeiro passo. Deus não fala com o preguiçoso, como o pastor já disse. Mas é impossível que Deus continue essa obra sem que Ele tenha o controle total da nossa história, sem que Ele tenha gerência por inteiro da nossa vida. Porque tem crente, assim como eu fui no passado, que tinha quartos secretos para algumas coisas que eu não gostaria que Deus mexesse. Tem gente que guarda segredos de Deus e pensa que Deus não está vendo toda a inteireza da sua vida. O texto diz que de manhã ele profetizou sobre o povo de Israel e de tarde, no início da noite, a mulher dele morreu. Deus tirou o que ele mais amava, simplesmente para servir de exemplo de como deveria ser a reação do povo. Porque ele, de luto, não podia chorar, não podia prantear, não podia se alimentar daquilo que era costume de fazer quando a pessoa está de luto. E aí o povo chegava para ele e perguntava: mas Ezequiel, por que você está agindo desse jeito? Aí ele vai e entrega mais uma profecia para o povo. E diz o seguinte: vocês vão perder tudo que vocês amam. E vocês vão ter que agir exatamente como eu estou agindo aqui. Eu perdi aquilo que eu mais amava, perdi a minha esposa. Profetizei sobre o povo de manhã e à noite ela está morta. E vocês vão perder tudo. Perder absolutamente tudo. E não vão chorar, não vão prantear, não vão ficar de luto. Porque para o homem de Deus não tem tempo para isso. O homem de Deus não pode se deixar levar pelas circunstâncias. E me preocupa muito a fala do pastor Renan, porque ela é a mais cruel e dolorosa realidade. É possível que nós não estejamos aqui na próxima vinda ao monte. É possível que eu, se eu deixar me levar pelos lutos do dia a dia, eu não esteja aqui na próxima vinda. É possível que eu esteja desviado. É possível que eu possa ser levado pelas circunstâncias da vida. Se nós não tomarmos a posição que Deus quer para nós, nosso ministério, aliás, o ministério que Deus tem para a nossa vida está fadado ao fracasso, se nós não tomarmos a posição que Deus quer para nós. É triste ver uma geração se perder. É triste a gente imaginar o futuro da igreja em risco. É triste a gente se preocupar não apenas conosco, mas também com as gerações futuras. Mas é a nossa função, nós somos chamados para isso. Há 15 dias atrás, exatamente, completando hoje 15 dias, teve uma aula uma ministração sobre o governo da igreja. E eu dizia para os irmãos que estavam naquela sala que o governo da igreja está sobre os nossos ombros. Assim como os sacerdotes carregavam a presença de Deus, assim como eles carregavam nos ombros a arca da aliança, o governo da igreja, a prosperidade da igreja, o crescimento, o avanço está sobre os nossos ombros. E aí tem uma frase muito falada, muito dita hoje em dia, que se você se alimentasse das palavras que você profere, você seria abençoado, nutrido ou seria envenenado? Se você se alimentasse das orações que você dirige a Deus, você seria de alguma forma galardoado ou seria amaldiçoado? Nós somos chamados, irmãos, para cuidar. Fomos chamados
para levar o Evangelho avante. E não há nenhuma outra função sobre a face dessa terra que seja maior do que esse chamado de Deus sobre a minha e a sua vida. Mas lembre-se, é um chamado. Deus te chamou para isso. Ele conta com você apesar de não precisar de você. Ele conta comigo apesar de não precisar de mim. É uma honra para mim poder servir a Deus. E nós precisamos entender que se nós não fizermos, outros farão. A obra não vai morrer nem perecer por causa da minha má vontade ou por conta da minha negligência. Deus suscitará para si pedras que assim a faça. Mas a obra de Deus não vai parar por conta da minha e da sua negligência. Hoje Deus marcou aqui esse lugar como um ponto de encontro. Talvez essa data você jamais esqueça. Ou talvez simplesmente entre no ouvido e saia no outro. Mas a minha oração é para que Deus nos pegue de uma maneira que nos faça entender e nos colocar no centro da sua vontade. Para que assim Ele ministre sobre nós a sua graça. De maneira que essa graça nós possamos multiplicá-la para quem tem acesso a nós. Que nós possamos ser bênção na vida de outras pessoas. Que o Evangelho que transborda em nós possa servir de refrigério para outras vidas. Para que nós alcancemos outras vidas e isso seja um ato de multiplicação e aí a igreja cresce de forma saudável e eficiente. Eu oro pela vida de cada um dos irmãos. Eu sei que aqui tem muitas lutas, muitas dificuldades, cada um com a sua particularidade. Mas eu sei que o nosso Deus é acima de todas as coisas. E Ele é o mesmo Deus que levou aquele homem se colocar de pé e começar a ser usado na presença dEle, para depois ser provado de uma forma tão terrível como a perda daquilo que Ele mais amava e permanecer fiel. Ou seja, nós não somos movidos pela nossa circunstância. Somos movidos pelo chamado de Deus na nossa vida. Amém. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Já que o Romildo vai fazer oração agora, eu vou ficar de joelho, vamos fazer um clamor e nós vamos descer. 4h51. Orar pelo que Deus venha guardar e volta a família. Senhor Jesus, meu Pai, por esta noite, Pai, por tudo que aconteceu no nome dessa madrugada, a tua voz falando conosco, Senhor, através da palavra. Agora está, Senhor, o teu filho, o teu filho, a qual o Senhor tem separado, aquela igreja, quantas vezes, para Deus, Pai, Deus às vezes não vem de longe, Pai, vem do banco do lado. eu peço a Ti, Meu Deus, em Teu nome clamamos nessa continua hora. guardando Pedimos que o Senhor venha guardar dentro do Teu céu. de uma forma extraordinária. Senhor. Eu sei, ó Derrama, Pai, Senhor, que da nunca tua mais presença, da tua autoridade cada dia mais. mas o Senhor Derrama, tem Senhor, da livrado tua glória, da o graça Senhor do tem Senhor sobre a protegido, casa, o Senhor tem sobre a família guardado, do ó teu Pai. filho, meu Por isso, Ó ó Deus, Pai, em toda nome vez que de ele vem Jesus, se levantar, toma, ele cai Senhor, a por vida terra, dele Pai, nas tuas porque mãos. ainda, Pai, Senhor, existe um povo que clama a Ti. Nós estamos clamando a Ti, Senhor, por uma causa, Ó Deus, e a que causa possa é, falar, Senhor, aleluia. é para Ó o Deus, Teu derrama ungido, ó Pai, graça, cada dia mais tu possa graça, sua capacitá-lo, Senhor, família, cada dia esposa, mais tu seus possa filhos. enchê-lo com Tua graça, em com nome Teu de poder, Jesus. com Tua autoridade, ó Pai, para falar com a Tua igreja, para despertar a Tua igreja, Senhor, para esses últimos dias, para essa geração. Por isso, Senhor, vem te pedir, Senhor, nesta madrugada, Senhor, também. Abençoe, Senhor, a família dele, a esposa, o filho. Livra, Senhor, enfermidade, seja abatido e retirado, ó Pai. E o Teu nome venha ser glorificado, ó Pai, através de Jesus, ó Pai. Por isso nós clamamos nesta manhã, Pai. Muito obrigado, Pai. Agora Santíssimo Rei.
Bom, estamos descendo agora. Tá vendo, Joel? Uma seta é pra continuar, ó. É, aqui, só tem sede de subida. É pra continuar. Tem sede de descida não. Próxima subida só pro céu. É o lance de arrumar a barraquinha mesmo. Cadê você? Rapaz, mas aqui, não passou rápido mais não? 6 horas? É, não passou não? Passou rápido. Eu achei que passou O muito que me atrapalhou um pouco foi o frio. Muito frio assim. não Muito. senti não, porque eu... Isso aqui é quente. Não, eu tô cheio de blusa aqui, É. mais a cobertinha do Eu João. achei que ia ser mais quentinho hoje, aqui muito frio. Tá no... Eu tava tremendo. alto, É, só degrau. muito frio, Mais frio outro. mesmo. E é isso, meus irmãos, ó. Mais outro. 5 da manhã. Quem chegou aqui meia-noite? Não, não era isso não. É beirando meia-noite. Meia-noite. 5 horas de oração. Aqui também tem um lugar que eles oram. Esse canto aqui não dá pra ver direito, que tá bem escuro, né? Ó. Aqui tem um corrimãozinho. Muito legal o corrimão. Eles não vão ver nada. Um dia eu vim aqui ao dia pra filmar pra vocês. E vamos que vamos. Vai ser o... Vai ser, vai ser. Vai ser. Vocês estão vendo aí que é direto, gente subindo e descendo aqui. Aqui é lugar de oração. Eu não vim preparado pro frio. Muito frio aqui em cima. Ventando demais. Aí isso aí causa um certo desconforto. Mas na próxima, eu já venho preparado para frio. Ó, mais escada. E agora chegamos aqui. Ah, acabou as escadas. Chegamos aqui onde ficam os carros. Glória a Deus. Davi, né? Os irmãos estão aí, ó. O pastorzão tá aí. Você tava amarrado lá em cima, você ia voar lá embaixo. Ué, o Thiago gostou, hein? Thiago quer ficar. Tá com Juscelino. Olha a mata. Ah, tá. Os últimos serão os primeiros. Olha o Nivos aí. Se a gente ficasse mais um pouquinho lá, nós ia essa Moisés lá. Monte Oreb o nome, deixa eu mostrar ali, pessoal. Agora que eu vi aqui, ó. Monte Oreb. A glória está neste lugar. Se seu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar minha face, converter seus maus caminhos, então eu virei dos céus, perdoarei seus pecados e sarei a sua terra. Maravilha. Tá aí, ó, tinha uma foto. Monte Oreb. Agora sim, Tiagão, aquela foto. Aí, ó. Vem aí, Aquela Thiago, foto. tá dando certo? Tá dando certo? Tá todo mundo? Eu não tô não, Thiago. Não tô vendo aí. Cadê eu? Cadê Joel? Só a luva. Eu tirei até a luva, tô descarregando a luva. E é isso, meus irmãos. Agora vamos encerrar aqui. Descer até o carro ali. Sei lá, não tem como dar errado, não. Ali é a caixa d'água. Pode chover. Pode esperar aí que não manda. É, não, bem que você falou aí. Vou. E aí, tudo bem, senhor José? Tudo bem? Tudo bem. Cansou não? Cansou um pouquinho, né? Achei não. Não, né? Maravilha. Trabalha hoje não, né? Hoje é feriado. Amém. Trabalho na trabalho. E aí, João? Cansou? É, Barão. Pra descer não, mas pra subir, Eu cansei pra descer. eu cansei pra subir. É, né? Mas Você... amém. Amém, né? E você, vai?
Deu pra cansar? Você tá acostumado já? Não, só acostumado. Tranquilo. E o da visão ali, ó. Tá tranquilo. A vida minha é só bem direto. Né? Davi é jogador, moço. Acostumado. Eu tenho sem casa, só mais as pernas.